é a parábola do bom samaritano, que é uma perícope muito conhecida, mesmo por quem não é crente. E que, como temos estudado, acontece que, ao ser muito conhecida, apesar de ser uma parábola, um texto famoso, vamos assim dizer, a realidade é que isto não significa que a sua correta percepção seja conhecida. Inclusive por esta mesma razão que acabei de dizer, porque por ser um texto que é muito conhecido, inclusive por aqueles que não têm por hábito lerem as Escrituras, acaba por acontecer uma coisa muito curiosa, que é, como estas pessoas não têm o hábito de estudar a Bíblia, a verdade é que elas não só não têm o hábito, como não sabem exatamente como estudar a Palavra de Deus. E ao não saberem como estudar a Palavra de Deus, certamente isto facilmente pode as levar, ao lerem a Bíblia, terem uma interpretação que não é a interpretação mais correta. A interpretação que de facto é aquilo que o texto quer dizer. Por isto, esta manhã voltamos, uma quarta e, pela graça do Senhor, última vez, a esta perícope que vai do verso 25 ao verso 37. Palavra do Senhor, portanto, em Lucas, capítulo 10, do verso 25 ao verso 37, que lemos assim. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele e, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho e, colocando-o sobre o seu próprio animal, levando-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele? Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Amém. Meus irmãos, nós começamos aqui a estudar este texto e, como disse, estudamos já por 3 domingos. Esta primeira parte que vai aqui do verso 25 até o verso 29, onde falamos sobre exatamente o contexto que precisamos perceber para, ao nos aproximarmos da parábola, termos a correta compreensão. E então, rapidamente, aqui se lembrarmos, este homem, ele era um mestre da lei, como aqui foi feita a tradução, um intérprete da lei. Esta tradução é interessante do intérprete da lei, porque de facto ele não era um mestre da lei, ele não era um doutor da lei. A palavra em seu original, aqui traduzida, é a palavra advogado. Portanto, alguém que interpreta a lei. Até porque naquele tempo a função do advogado era esta, percebam, era uma função diferente do que é a função do advogado em nossos dias. O advogado não representava a ninguém diante do tribunal, pelo contrário. Tanto que a palavra usada aqui, a palavra que Jesus vai usar para o Espírito Santo é a palavra ajudador, que é a palavra correlata à palavra advogado, porque a função do advogado naquele tempo era a função de instruir, dizer ao seu cliente o que a lei dizia acerca de um tema. E então, ao dizer àquele cliente: olha, o que a lei vai dizer em teu favor é isto.
Esta é a lei que se aplica neste caso. O que podem dizer é aquilo, mas podes responder assim. E cada pessoa respondia diante do tribunal. Não era o advogado. Portanto, não era o advogado no sentido de representante de alguém, mas no sentido de alguém que interpreta a lei e que ensina aquele a quem, precisa responder para que esta pessoa possa então ela mesma responder. Mas alguém que interpreta a lei. E Jesus diz que era este o homem. Portanto, alguém que conhecia profundamente a lei do Senhor. Alguém que sabe o que deve fazer. Entretanto, ele começa por fazer uma pergunta. E a verdade é que, apesar de ser uma pergunta comum, como falamos, ela é uma pergunta equivocada. Lembram-se que falamos sobre isto? De como está equivocada a pergunta que ele faz a Jesus a dizer: o que devo eu fazer para herdar a vida eterna? E esta pergunta é equivocada por uma razão. Esta pergunta, ela é equivocada porque ela pressupõe algo errado. E nós falamos sobre isto, como muitas vezes fazer uma pergunta, simplesmente fazer uma pergunta, às vezes o problema não está na resposta. Às vezes o problema vai estar na própria pergunta. Porque esta pergunta pressupõe alguma coisa. E neste caso dele, pressupõe que existe algo que nós podemos fazer para alcançar a salvação. Isto que era um pensamento que levava exatamente os fariseus a terem aquela vida, que era a vida que olhava para a lei e muito preocupada com o comportamento exterior, mas muito pouco preocupada com a verdade da vida, com o interior, com o cumprimento no coração, o cumprimento na alma, não apenas o cumprimento externo. Como Jesus depois vai acusar, não é, muitos de serem como sepulcros caiados. Nós percebemos muito bem de casas caiadas, não é? E a verdade é que muitas vezes se fazia em nosso país, não é, aquilo que Jesus criticava. As casas começavam a crescer bolor e então, ao invés de se retirar aquilo que está com bolor e refazer, obviamente seria muito caro, não é? Andar aqui a fazer obras, sempre a retirar a massa que está com bolor e colocar uma nova. Então, o que se fazia? Metia-se cal nas paredes para ficarem branquinhas. Pronto, agora já não há mais bolor, não há mais mofos. Porquê? Porque pintamos de branco e está tudo resolvido. Hoje em dia, infelizmente, ainda há alguns que fazem isto, não é? Por exemplo, o sítio da casa que é mais comum de dar bolor são as casas de banho, pela umidade exatamente do duche. E então o teto começa a ficar escuro. O que é que fazem? Ao invés de corrigir, limpar, retirar e fazer um conserto como deveria ser e colocar o material próprio para que não dê bolor, o que é que fazem? Pinta-se. Pronto. E depois pinta novamente, e pinta novamente, e pinta novamente, a tentar esconder o bolor que não se vai, que está por baixo daquela tinta, por baixo daquela máscara. E a verdade é que não é sobre aquilo que podemos fazer, porque a verdade é que a lei já diz. Tanto que a resposta de Jesus inicial, e nós falamos sobre isto, é uma resposta muito simples, é o que diz a lei. És o intérprete da lei, sabes muito bem o que diz a lei. E o que a lei diz? E ele responde, obviamente, com o seu conhecimento. E eu não sei se os irmãos sabem, é que estes dois, esta frase, esta resposta que ele dá, além de termos estudado, que está lá no livro de Êxodo, a verdade é que esta frase era repetida por eles, no mínimo 2 vezes ao dia, para relembrarem toda a lei do Senhor. Isto era por hábito. Porque a verdade é que a lei do Senhor, de forma ampla, existem muitos mandamentos. São centenas de mandamentos. Nós normalmente, facilmente, vamos para os 10 mandamentos, não é? E lembramos dos 10 mandamentos. Mas se formos apanhar toda a lei do Senhor no Pentateuco, a verdade é que são centenas, são mais de 600 mandamentos distintos. Então a verdade é que esta é uma pergunta frequente, mas são tantos mandamentos. Há um mandamento mais importante, há um mandamento como que nós podemos resumir estes mandamentos? E a verdade então é que normalmente se vai aí sim para os 10 mandamentos, porque nos 10 mandamentos nós dividimos a lei basicamente em 2 partes. Uma parte que diz respeito à nossa relação com Deus e uma segunda parte que diz respeito à nossa relação com os outros. E então nos 10 mandamentos vão perceber que é assim. Os primeiros 5 mandamentos falam exatamente da nossa relação com Deus e os outros 5 da nossa relação com o outro.
E então, mas como que nós poderíamos ainda resumir mais ainda estes mandamentos? Se fôssemos tentar apanhar qual a essência mais profunda, então aqui era feita a lembrança todos os dias de que a verdade é que no que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus, o mandamento e a base de todo o mandamento é que devemos amar a Deus com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento. E no que diz respeito ao outro, vai dizer que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Portanto, existem apenas dois níveis, não é? Existe o amor, que os irmãos vão perceber que está nas duas frases, que é o motivador de todas as coisas, é o agente motor, é aquilo que mete em ação as nossas mãos, deve ser o amor e não a lei. Percebem que o próprio princípio da lei é o amor. E então, este homem responde porque ele sabe aquilo que deve fazer. Mas a resposta de Jesus que Jesus dá e aquilo que ele diz é constrangedor. Porque a verdade é que quantas vezes nós sabemos aquilo, hoje temos a resposta, o que é preciso para ter a certeza da vida eterna. E nós, muitas vezes, já temos a resposta. E nós, todo domingo, falamos aqui qual é a resposta, aquilo que é preciso para ter a vida eterna. E hoje vamos novamente, mais uma vez, falar. Mas muitas vezes, mesmo sabendo a resposta, nós duvidamos. E duvidamos por uma razão, porque nós sabemos quem somos. No nosso íntimo, nós sabemos que somos incapazes de qualquer coisa. Nós sabemos que nós falhamos. Esta semana, inclusive, os irmãos sabem, não é, que o Álvaro tem jogado basquete, que eu, inclusive, durante o verão, fiz um campus de basquete para os meninos e já joguei basquete. Então, esta semana eu via um vídeo muito interessante que falava de um grande jogador atual, que jogou agora, inclusive, nos Jogos Olímpicos em Paris, foi campeão com a equipa nacional dos Estados Unidos da América e que é hoje, e talvez em toda a história, um dos maiores lançadores de 3 pontos que já existiu. O seu nome é Steph Curry, que inclusive é nosso irmão em Cristo. Mas não é por isso que é bom jogador. É bom jogador porque treina, se esforça e usa a habilidade, o dom e o talento que Deus o deu para jogar, mas para honrar ao Senhor assim. Mas ele, então, gravaram um vídeo, e este vídeo era um vídeo sem cortes, e que dizia assim: veja, assista o Steph Curry, quando ele, em um treinamento, conseguiu acertar 105 tiros de 3 pontos seguidos. Que coisa espetacular, não é? Eu acho que o máximo que eu já consegui, eu mesmo, pessoalmente, quando treinava, estava no ápice, o máximo que eu consegui acertar seguido de tiros de 3 pontos talvez tenham sido uns 8. Um grande jogador vai acertar talvez 15 ou 20. E ele então dizia: olha, ele conseguiu acertar 105. Agora, isto é maravilhoso, isto é quase sobre-humano, não é? Nós podemos dizer. Existem outras pessoas que usam também a sua habilidade, o seu treinamento e que vão, e às vezes nós vemos, não é? Já tem alguns anos que eu não ouço ninguém tentar fazer isto. Se calhar os jovens já não são tão estimulados. Antigamente acontecia mais, que era nadar o Canal da Mancha. Homens ou mulheres que preparavam-se para nadar, então faziam este cruzamento do Canal da Mancha para então provar a sua capacidade de nadar longas distâncias com uma água muito fria e sem poder descansar, obviamente, sem poder comer e conseguir fazer esta travessia a nado. Que maravilhoso! Ou então, como nós vemos, não é? Temos os maratonistas que então correm ali nas Olimpíadas mais de 40 quilômetros. A velocidade que correm é algo impressionante. Se nós víssemos um deles a passar à nossa frente, nós diríamos: este não aguenta 100 metros, pela velocidade com que correm. Porque nós pensamos: olha, eles correm, são 40 km, devem correr devagarzinho, não é? Quase que a andar. Não, eles correm mesmo a sério. Correm a 10, 12 km hora, coisa que a maioria de nós não conseguiria correr nem por 10 metros. Eu, o pastor, certamente, já a esta altura já não consegue. E estes homens correm mais de 40 quilômetros, mas quando chegam ao final,
Os irmãos já devem ter visto cenas como esta, de que chegam completamente exaustos. Já não conseguem dar mais, talvez, poucos passos. Muitos acabam por quase que desmontar, parecem um boneco de pano quando cruzam a linha, porque o corpo está tão exausto que largam-se ao chão. Mas, pastor, por que o pastor está a falar destas coisas? Porque o que eu quero mostrar aos irmãos é que nós sabemos que por mais que tenhamos alguma grande capacidade, por mais que em alguma área ou alguma habilidade tenhamos um grande talento, um grande dom, sejamos muito bons, muito habilidosos, a realidade é que ainda temos um limite. Todos nós encontramos o nosso limite. E então eu penso, e sempre fiz piada com isto, não é? Dizer que se nós pensássemos, por exemplo, como um torneio de tiros de 3 pontos, certamente o segundo lugar eu sei quem seria. O Steph Curry. O Steph Curry seria certamente o segundo lugar. Os irmãos vão dizer, mas o segundo lugar? Por quê? Quem que seria o primeiro? Jesus. Só Jesus é perfeito. E se Jesus quisesse infinitamente, ininterruptamente, por toda a eternidade, acertar tiros de 3, ele o faria. Então, num torneio de tiros de 3 no céu, Jesus não pode entrar. Quer dizer, Jesus, já foste o campeão. A disputa é sempre pelo segundo lugar, não é? A maratona, a disputa é pelo segundo lugar. O primeiro é de Jesus. E nadar o Canal da Mancha. Quem nada mais rápido? Olha, podemos descobrir quem é o segundo lugar, porque o primeiro vai ser sempre Jesus. Porque só Ele é perfeito. E usei estas coisas que podem parecer bobagens, não é? Coisas triviais, a falar aqui do desporto. Mas a realidade é esta, que nós temos o nosso limite. O homem encontra o seu limite. Seja físico naquele mesmo dia, ou seja temporal, porque o nosso corpo começa a degradar-se, não é? E depois chega uma altura em que os atletas sofrem porque precisam reformar-se. E é diferente de alguém que reforma-se aos 70, que de facto já sabe e percebe, olha, já não consigo mais. Alguém que reforma-se talvez por volta dos 30, porque já não consegue mais praticar aquele desporto, aquela modalidade. Só Jesus é perfeito. Então a realidade é que quando Jesus faz a pergunta a este homem, mas o que diz a lei? Ajuda-me lá, és o advogado. O advogado, o papel do advogado é ajudar o seu cliente. Então, vamos fazer agora que eu sou o seu cliente. E fizeste-me uma pergunta, e agora eu tenho que responder, não é? E a pergunta era, o que precisa fazer para herdar a vida eterna? O que diz a lei? Ajuda-me lá, o que diz a lei? E ele então responde o que diz a lei. E então Jesus, com a ajuda do seu advogado, responde, olha, fazer isto e terá a vida eterna. Só que isto é absolutamente constrangedor. Porque a realidade é que nós também já falamos aqui. Quem de nós é que pode ter a pretensão de que ama a Deus com toda a sua alma? Todo o tempo. A palavra ali, ame ao Senhor. Este verbo, ele está no presente contínuo. Que significa o quê? O presente perfeito, que é algo que começa e não tem fim. Portanto, ele vai dizer exatamente isto. Ame ao Senhor. Na nossa tradução aqui está amarás ao Senhor, mas nós poderíamos traduzir como ame ao Senhor. Portanto, é ame hoje, ame amanhã, e depois da manhã, e depois da manhã, até o teu último dia, ininterruptamente. Mas não pode ter ali um suspiro que não seja de amor ao Senhor. Com toda a tua alma, não é apenas parte. Eu amo muito ao Senhor, mas quando vou ver a bola, às vezes passo-me um bocadinho, porque afinal, pronto, o juiz da partida roubou para outra equipa. Então, olha, eu tive que lhe dizer algumas verdades, não é? Há pessoas que às vezes vão jogar a bola, esquecem-se que são crentes. Porque jogar a bola, quando entram em campo, parece que dizem ao Senhor, Senhor, eu o amo, mas senta ali um bocadinho, deixa-me jogar a bola aqui, e às vezes esquecem-se. Quem de nós é capaz de dizer que ama a Deus o tempo todo, ininterruptamente, com toda a alma, com todo o coração, com toda a sua força, com todo o entendimento?
Mas percebam como este homem, ele é orgulhoso. Porque ele não diz, Senhor, é verdade. Se eu fosse capaz de cumprir isto, mas não sou. É assim que ele responde. É verdade, eu não consigo amar a Deus assim. A resposta dele não é esta. A resposta dele é de alguém, sim, amar a Deus, toda a alma, todo o coração, toda a força, todo o entendimento, o tempo todo, todo o dia. Sim, isto eu faço. Porque por fora estou bem caiadinho. Eu vou ao templo, faço as minhas orações, trago na minha testa os textos que precisam estar, tenho as minhas franjas longas ao lado do meu corpo, guardo toda a tradição, guardo toda a lei, pintadinho, caiadinho por fora. Vou à igreja batista todos os domingos, canto o louvor, leio a Bíblia, faço oração. Que mais pode exigir de mim? Nada, não é? Afinal, é isto que se pede. É isto que se exige, não é? Eu estou a cumprir. E a segunda parte? Esta é um bocadinho mais difícil. Porque ama ao próximo como a ti mesmo. Mais difícil? É mais difícil fingir. Porque eu dizer que amo a Deus acima de todas as coisas, eu consigo fingir, eu cumpro as regras da religião e olha, afinal, de facto, ninguém vai poder dizer o contrário, não é? Mas amar o próximo como a si mesmo, rapidamente fica claro. E então o que ele faz para tentar escapar novamente, ao invés de dizer novamente, Senhor, é verdade, eu sou incapaz. O que ele faz? Ele faz outra pergunta. E hoje entramos na resposta que Jesus dá. Mas, novamente, a sua pergunta está equivocada. A primeira pergunta estava equivocada porque pressupunha que existe algo que podemos fazer por nossa força, pela nossa capacidade, para chegar a Deus, para herdar a vida eterna. E agora, a sua segunda pergunta, novamente, tem um equívoco enorme. Porque a sua pergunta, diante da lei, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e amarás o próximo como a ti mesmo. A pergunta que ele faz é, mas quem é meu próximo? Como se o mais importante em tudo isso que foi dito, em todas as palavras da lei, como se o fio condutor, como se o grande motivador, como se a centralidade disto estivesse no próximo. Quem é o próximo? Mas quem é o meu próximo? E a verdade, meus irmãos, é que nós sabemos que é assim que o mundo olha a parábola do bom samaritano. Talvez os irmãos já tenham lido uma notícia a dizer: bom samaritano ajuda pessoa que estava numa situação delicada. Ou então, talvez, já tenha ouvido alguém dizer sobre outra pessoa: fulano ou fulana, o senhor tal ou a dona tal é um bom samaritano. É uma boa samaritana. Por quê? Porque fez o bem a alguém que era um desconhecido, que estava sem possibilidades e, sem esperar nada em troca, fez o bem. E, portanto, a interpretação que dão a este texto é que como nós devemos agir é ajudando as pessoas. É isto, devemos ajudar as pessoas. Novamente a cair no mesmo equívoco da primeira pergunta. Porque lembram-se, primeiro, a parábola do bom samaritano não tem o propósito simples de falar sobre ajudar o próximo. Não tem o propósito de dizer quem é o próximo. A verdade é que eles estão na mesma conversa. Aquela conversa que começa com a pergunta do homem: o que eu preciso fazer? Então eu não tenho muitas dúvidas de que este homem, quando ouviu as palavras de Jesus, a sua percepção limitada, a não ser que o Espírito Santo o tenha revelado, foi de que, então agora eu já sei o que eu preciso fazer. Preciso ajudar a qualquer um. Mas não é isto que o texto nos ensina. Não é isto que Jesus nos ensina com a parábola do bom samaritano.
E vamos ler mais uma vez esta parábola, só este trecho a partir do verso 30, e clamar ao Senhor que Ele nos ajude a perceber efetivamente qual o sentido. Porque então vai dizer o verso 30, Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele e, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho e, colocando-os sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Meus irmãos, a realidade é que a pergunta deste homem já está equivocada, como vimos. Mas ainda há um segundo equívoco que é levado, obviamente, pelo primeiro, é de que achar que a parábola é sobre quem é o próximo, quando a verdade é que não é. A verdade é que o foco do homem estava naquilo que estava errado. Estava na sua ação. Ou então quem deve ser o objeto, porque é muito simples, é uma frase simples. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. É simples, é uma frase muito simples. Tem muito poucos conceitos ali. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amar a ti mesmo é fácil, nós percebemos muito bem o que é amar a nós mesmos, não é? Agora diz que devemos de igual modo amar o próximo. Então o que este homem levanta é, então quem é o meu próximo? Mas o foco do mandamento não está em quem é o meu próximo. O foco deste mandamento está no amor. Está no ato de amar. Como podemos perceber, é que a base da nossa relação com Deus, o mandamento que é a base de todos os outros mandamentos que vão falar da nossa relação com Deus, é o amor a Deus. E então, a base de todos os mandamentos que vão falar e gerir a nossa relação com o próximo é o amor ao próximo. E como nós nos apressamos, não é? E temos falado muitas vezes sobre isto aqui, que quando lemos, às vezes vamos ler a história de Davi e Golias, e nós gostamos sempre de pensar, e nós gostamos, sempre quando lemos a história de Davi e Golias, nós temos este hábito, não é? Quando lemos histórias, nos colocamos ali um bocado no lugar de alguém. E então, quando lemos Davi e Golias, nós pensamos o quê? Deus quer me dizer aqui, então, que eu sou como Davi. Não é? Ou algum irmão, por acaso, alguma vez, já leu este texto e pensou assim, estou a ler o texto de Davi e Golias e eu sou mesmo como Golias. E ainda vou acabar a ganhar uma pedrada no meio da testa e acabar morto sem cabeça, com a cabeça arrancada por um servo do Senhor. Quem aqui já leu este texto identificou-se assim? Mas a verdade é que a realidade é que a nossa realidade é muito mais próxima de Golias do que de Davi. Para começar, não somos judeus. Estamos mais próximos de ser um filisteu do que de ser judeu. E para além disto, a verdade é que nós afrontamos o Senhor, que é a resposta que Davi dá. Não afrontam, vocês não estão a afrontar o povo. Não estão a afrontar estes homens. Estão a afrontar o Senhor. A tua atitude, o teu comportamento, Golias, não afronta a mim. Por isto eu vou descansar de lutar consigo, porque não estás a afrontar a mim, estás a afrontar a Deus. Estás em maus lençóis, Golias. Fosse comigo, era fácil.
sou um menino. Acabavas comigo em 2 tempos. Talvez em 1, não chegasse nem ao segundo. Mas estás a ir contra o Senhor. E a verdade é que nós, com o nosso comportamento, quando agimos como este homem, intérprete da lei, a acharmos, mas eu sou justo, eu sei, eu cumpro, eu tenho a resposta. Mas eu vou à igreja, eu faço isto, eu faço isto, eu faço isto. O que mais faltaria fazer então, pastor? Pastor, acha que conhece tanto a minha vida, então o que mais eu preciso fazer para ter a vida eterna? A mesma pergunta que este homem faz. E assim afrontamos a Deus. E somos muito mais Golias do que David. A realidade é que quando lemos esta história, pensamos, e este homem provavelmente identificou-se também assim, porque ele dizia, um judeu estava a descer de Jerusalém para Jericó. E então, enquanto estudava, percebi uma coisa, nós não conhecemos muito esta realidade, não é? Mas a realidade é que, de facto, é uma descida. A cidade de Jerusalém está em cima de um monte. E ela, de facto, é alta, está muito acima do nível do mar. E então, a verdade é que a cidade de Jericó é o oposto. Ela nem está ao nível do mar. Ela está num vale que é abaixo do nível do mar. E a distância entre a cidade de Jerusalém e de Jericó não é uma distância muito grande. São uns poucos quilómetros, talvez 10, 20 quilómetros talvez. E nestes 20 quilómetros é uma diferença de mais de 1000 metros. Portanto, temos ali uma grande montanha, uma grande serra, e então uma cidade está em cima e a outra cidade está em baixo. E nestes poucos quilómetros precisas percorrer esta descida. E então eu li que este caminho é um caminho que era um caminho muito perigoso. Perigoso por várias razões, porque era um caminho muito íngreme, a estrada era muito estreita e, sendo estreita, logo de um lado, obviamente, tens a montanha, tens o monte, mas do outro lado tinha grandes abismos, com muitos metros de altura. E há lugares em que este abismo mesmo é como se fossem aqui as nossas falésias aqui, como vamos ali à praia, que estamos a andar na beira, não é? Nem podemos ficar tão próximo da beira, nós sabemos porquê, porque senão aquilo ainda pode desabar. E é mesmo, não é íngreme, não há nada em baixo. Ou seja, se dás um passo à frente, cais em queda livre, porque nem mesmo uma rampinha, por maior que seja, não há. É mesmo, tem chão e de repente já não tem chão durante uns 200, 300 metros. Vai bater lá embaixo e vai morrer. Agora imaginem uma estrada estreita por este caminho. Para além disto, existia um outro problema. Por ser uma estrada assim, com esta característica, não era uma estrada muito movimentada. O que é que acontece com estradas não muito movimentadas? Tornam-se perigosas. Inclusive porque ser à beira, ao lado de uma montanha, ela tinha em seu caminho, vinhas a andar pela estrada e de repente tinha uma caverna. De repente tinha um recuo. E era o lugar perfeito para quê? Ladrões se esconderem. Ficavam mesmo ali sentadinhos à espera, ouviam o barulho de alguém a chegar, já preparavam-se. Será que vai ser alguém que vamos conseguir roubar? Vai ter coisas boas hoje? E então roubavam as pessoas que por ali passavam, porque era uma estrada muito íngreme, muito difícil. Passavam poucas pessoas por esta estrada por essa razão. Então, quando roubavam alguém, tinham calma de roubar. Não precisavam roubar com pressa, porque não via ninguém que pudesse ajudar logo atrás. E então, é neste lugar que Jesus conta esta história. Mas temos que voltar aqui a lembrar uma coisa. Isto é uma parábola. E por que precisamos lembrar que é uma parábola? Porque precisamos lembrar que isto não aconteceu. Que esta estrada existe e o lugar e a história que Jesus está a contar a história para ilustrar um princípio. Mas a verdade é que então esta história, Jesus não está a falar de algo que aconteceu. E por que isto é importante? É importante lembrarmos isto porque alguns estudiosos vão começar a se questionar conforme estudam este texto.
Porque o texto vai dizer que este homem, então, ele descia, de Jerusalém para Jericó e foi roubado. Até aí a história está normal. É uma estrada perigosa, isto era comum acontecer. E este homem, então, ele é espancado, ele é deixado ali seminu, ou talvez até mesmo nu, porque diz que roubaram-lhe tudo. Depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, ele é espancado. Não satisfeitos em o roubarem completamente, ainda o espancam. E o espancam tanto que o texto vai dizer, deixando-o semi-morto, quase morto, abandonado em uma estrada onde ele está abandonado à própria sorte. Porque é muito pouco provável que alguém passe e ele está já ali semi-morto. Se não for socorrido, vai morrer. E então Jesus vai dizer que nesta hora passa um sacerdote. E o sacerdote estava, portanto, e ele diz também, a descer, descia um sacerdote. Ele não diz que subia. E por que isto é interessante? E aí estudiosos vão começar a dizer, mas ele não tocou no homem e passou a largo, porque se ele tocar naquele homem, falamos sobre isto na semana passada, não é? Se ele tocasse no homem, ou a própria sombra tocasse no homem, ele estaria considerado impuro, então ao ir ao templo... Aí outros vão dizer, mas aqui há um problema, é porque ele não estava a subir para o templo. Significa que ele já havia servido e agora ele estava a descer. Então se estava a descer, ele podia ter ajudado o homem, porque ele estava provavelmente a ir para casa. E o próximo turno, como vimos quando estudamos lá atrás, no começo do Evangelho de Lucas, do turno de Abias, o pai de João Batista, os turnos eram depois de semanas. Ficava ali alguns dias no templo a servir e depois ia embora e só voltava muitas semanas depois, ou seja, ele teria tempo suficiente de se purificar. Ele havia acabado de servir, só teria que voltar muitas semanas depois. Isto não seria um problema. Outros então vão pensar, o que será que ele pensava? E então ouvi um pastor que admiro muito a dizer uma coisa que realmente faz todo sentido e que novamente eu tenho insistido com os irmãos, isto é uma parábola. Porque ele ainda faz troça com estes homens, porque a realidade é, sabe o que este sacerdote pensava? Nada. Sabe por que ele não pensava em nada? Porque ele não existe. Porque isto é uma parábola. Não é uma história. Jesus não está a dizer, olha, aconteceu de facto isto. Deixa eu lembrar. Aconteceu certo dia. E aí poderíamos pensar, o que será que passava na mente do sacerdote? A verdade é que não passava nada. O sacerdote não existe. É uma parábola. E esta parábola não está a falar do sacerdote. Não está a falar do que se calhar passaria na mente do sacerdote. E há pessoas que vão fazer elucubrações sobre isto e vão tentar criar teologia em cima disto. Quando a realidade é que, novamente, estamos em uma parábola, Jesus tem o objetivo de ensinar uma coisa e aqui a imagem deste sacerdote que desce só tem um objetivo. Quando ele pergunta quem é o próximo, ele está a perguntar quem é o próximo dentro do contexto do mandamento, amarás ao próximo como a ti mesmo. E, portanto, quando ele coloca este sacerdote a descer, simplesmente o que ele quer dizer, não interessa o que pensava, o que não pensava, o que ia, o que voltava, este sacerdote amou a este homem? Não. E não há questionamentos que este homem fosse um próximo. Por quê? Porque ele descia de Jerusalém para Jericó. Esta era uma estrada usada por judeus. E ele vai dizer, quando ele diz que este homem que descia de Jerusalém para Jericó, então ele não diz que este homem era provavelmente, por exemplo, ele não fala que era de uma outra etnia. Portanto, assume-se obviamente que era um judeu. Está a sair de Jerusalém para ir para Jericó, usar esta estrada era usada por judeus. E então, a realidade é que se não há dúvidas, e mesmo para este intérprete da lei, não há dúvida alguma de que aquele homem que estava caído no chão era próximo do sacerdote, era o próximo, era um irmão israelita, um irmão judeu. Portanto, que ele deveria amar o próximo. O contexto em que ele pergunta a Jesus de quem é o próximo não era este contexto do irmão israelita. Porque a verdade é que o que diziam e muitos, as duas linhas que existiam de quem seria o próximo, uma ia dizer de maneira mais abrangente e era a linha, obviamente, menos aceite, não é? Porque é menos conveniente. Nós queremos restringir para ficar mais fácil. Então o que diziam era que o próximo era o meu irmão israelita. Quanto a isto, ninguém tinha dúvidas.
É o meu patrício. Este eu tenho que ajudar. E era este que estava ali espancado, roubado, semi-morto, nu no chão. E o sacerdote que o deveria ajudar? A questão é muito simples. Não interessa onde ia, para que ia, quando ia, o que pensava, não pensava. A pergunta é muito simples. Ele amou ao seu próximo? Não. Este sacerdote, e aí aqui a imagem do sacerdote como a imagem daquele que deve guardar. Aquele que deve ser o exemplo. Aquele que deve ser o primeiro. Por quê? Porque ele ensina estas coisas. É ele que todos os dias precisa relembrar aos seus irmãos. É ele que todos os dias nas suas orações, é ele que todo dia no templo diz e repete a cada um: lembrem-se. Lembrem-se da base de toda a lei, que é amar a Deus acima de todas as coisas, amar a Deus com toda a tua alma, com todo o teu coração, com toda a força, com todo o entendimento e amar o próximo como a ti mesmo. Todos os dias eles lembravam ao povo e lembravam a si mesmos e oravam. Deviam então ser o exemplo. Mas este sacerdote não ama aquele homem. E ele então continua e diz que depois do sacerdote, este homem é um homem realmente que encontrou um favor divino, porque nesta estrada abandonada passa o sacerdote, logo depois passa mais um. Já era difícil que passasse alguém. Passou um, não só passou um, como passaram dois. E então ele vai dizer que logo depois do sacerdote passou também um levita. Os sacerdotes eram da tribo de Levi e eram, portanto, também levitas, mas nem todo levita era sacerdote. Por quê? Porque os sacerdotes, tendo que ser da tribo de Levi, mas tinham que ser especificamente da linhagem de Arão. Portanto, só eram sacerdotes aqueles que, sendo levitas, eram da linhagem de Arão. Isto significa o quê? Que quando ele faz a separação entre sacerdotes e levitas, ele está a falar de alguém que não era da linhagem de Arão e que era considerado levita e não sacerdote, e, portanto, o seu serviço no templo era outro. Mas também alguém que a sua vida era servir a casa do Senhor, era servir no templo. Não como sacerdote, mas servir no templo. Faziam a guarda, eles é que faziam a guarda do templo, eles é que faziam o controle ali de entrada, eles é que arrumavam as coisas, limpavam, eles é que serviam os sacerdotes nos seus ofícios, ajudavam os sacerdotes na sua função. E então este levita, que também, novamente, descia de Jerusalém para Jericó, também passa-lhe ao largo. Este homem que, sendo um israelita, poderíamos dizer que, obviamente, temos certeza que este homem é alguém que guarda a lei. É alguém que conhece a lei. Não há sombra de dúvida. Se disséssemos que era um pescador, se calhar, como Pedro, íamos dizer, se calhar ele não era tão bom judeu assim. Talvez houvesse esquecido a lei, ou talvez ele mesmo estivesse impuro e talvez não quisesse tocar no homem porque ele estava impuro e não queria deixar o homem impuro também, coitado. Só que a realidade é que não. Este também deveria ser um exemplo. Era um levita do Senhor, um servo do templo. Mas, novamente, não importa o que ele pensa, onde ia, porque também este levita não existe. O que importa aqui é que o que Jesus vai dizer é que, se nós pararmos e pensarmos, este homem israelita caído ao chão, o sacerdote deveria ajudá-lo, o levita deveria ajudá-lo, porque, obviamente, era o próximo deles. E aqui é que Jesus faz a sua viragem, como ele gosta sempre de fazer. Porque então Jesus vai dizer que um certo samaritano, e já falamos algumas vezes aqui na igreja sobre isto, os samaritanos eram inimigos dos judeus. Não eram apenas vizinhos que não gosto, eram mesmo inimigos. Numa situação como esta, um judeu passasse e visse um samaritano espancado, caído ao chão, ainda era capaz de rir-se e dizer: mereceste. Afinal, o juízo de Deus veio sobre si. O que está a passar consigo é porque és um samaritano, adoras no monte errado. Lembram da pergunta da mulher samaritana? Onde é que devemos adorar? Os nossos pais dizem que devemos adorar aqui, os vossos pais dizem que devemos adorar lá. Os samaritanos adoravam em outro templo, em outro monte. E os judeus odiavam tanto isto que no ano 128 a.C., destruíram o templo dos samaritanos e mataram
samaritanos que serviam neste templo. Porque eles criam que o Senhor odeia isto. Porque o verdadeiro templo do Senhor é um só e apenas em um lugar. Não há isto de abrirem um outro templo em um outro monte, porque isto vai contra aquilo que Deus mandou. Que ali é o monte do templo, é ali que deve ser construído. Então, 128 anos de Jesus, eles vão lá, destroem este templo, matam os samaritanos e imaginem ainda mais o ódio que os samaritanos, que já tinham, cresceu ainda mais contra os judeus. Eles vieram aqui, destruíram o nosso templo, não permitem que construamos o templo e ainda por cima mataram os nossos sacerdotes e não permitem que construamos outro e também não podemos ir lá adorar, porque somos samaritanos, não podemos entrar no templo deles. Era um ódio entre estes povos. E então Jesus vai dizer que é este samaritano. E aí, novamente, aqui um breve parênteses. Há um estudioso que, a verdade é que ele é um estudioso liberal, ele nem crente é, mas que ele lê este texto e diz: percebem como esta parábola está errada? Como é que essa história está má? Esta história está errada porque samaritanos não usavam esta estrada. Esta estrada era uma estrada usada por judeus. Os samaritanos usavam outra estrada, porque esta estrada ligava duas cidades judaicas, duas cidades de Israel. Então eles não usavam esta estrada, eles iam por outro caminho. Os samaritanos não usavam esta estrada. Mas é claro que não, porque este samaritano também não existe. Porque isto é uma parábola, isto não aconteceu de facto. Portanto, não precisamos checar os factos. Mas quem era este sacerdote? O que será que aconteceu com ele porque ele não cumpriu a lei? Será que Deus o puniu? Eles não existem. Porque a parábola não é sobre isto. A parábola é, e quando Jesus coloca aqui o samaritano, é apenas para uma coisa. Porque se ele dissesse, então passou um irmão israelita comum e o ajudou, este homem ia dizer: pronto, eu sou como este homem israelita, eu sou assim, eu faria igual. Eu tenho certeza que eu faria igual. E o próximo dele, obviamente, é o irmão israelita. Jesus respondeu bem. Foi conveniente para mim, eu não preciso ajudar qualquer um, apenas o meu irmão israelita. O estrangeiro, não. O romano que me oprime, não. O traidor publicano, não, ele já não é meu irmão, ele é um traidor. Lembram-se? Falamos sobre isto quando falamos de Mateus. Mas Jesus faz uma viragem e diz que é o samaritano que ajuda aquele homem. E então a pergunta de Jesus é uma pergunta interessante, porque a pergunta de Jesus não é o samaritano, o israelita, o samaritano deveria ajudar o israelita? Se ele fizesse esta pergunta, ele ia dizer: claro, o meu irmão israelita, fosse um romano, fosse um samaritano, fosse quem fosse, deveriam ajudar. Afinal, os israelitas somos povo de Deus. E ele, ao fazer, está a ter bênçãos para ele. Está a juntar bênçãos para ele. Então ele está certo. Qualquer povo que visse um israelita deveria ajudar. Agora, o samaritano, se ele perguntasse o contrário, e a história dissesse: um samaritano descia pela estrada e foi roubado e espancado, e passou o israelita e o ajudou, e ele perguntasse: ele deveria ter ajudado? Aquele homem ia dizer certamente: não, ele está errado, ele não deveria ter ajudado. Ele pecou a fazer isto. Como que ele ajuda o nosso inimigo? Não deveria ajudar. Só que o que Jesus faz, percebem como Jesus faz ao contrário, e ele não tem como dizer o contrário. Que é, o samaritano ajuda aquele homem, e então a pergunta dele não é sobre o samaritano, a pergunta é sobre o homem. Quem foi o próximo dele? Qual destes três foi o seu próximo? Um israelita, como tu. Qual dos três foi o próximo dele? E a resposta dele, percebem como a resposta dele é muito boa. Ele não responde o samaritano, não consegue. Ele sequer consegue responder que foi o samaritano. Conseguem perceber isto? A resposta dele não é o samaritano. Era a resposta mais fácil. Ele disse de 3 homens. Um homem que é o sacerdote, um homem que é o levita e um homem que é o samaritano. Quem foi o próximo dele? O que o ajudou. Porque ele não consegue dizer.
Ele não consegue com a sua própria boca dizer, é o samaritano. Porque ele odeia tanto os samaritanos que ele não consegue reconhecer que o próximo do seu irmão israelita foi o samaritano. Então o que ele diz foi o que o ajudou. Então o que Jesus faz ao dizer então a ele, vá e procede tudo de igual modo, não é vá então e tu e faça o bem como o samaritano fez. Como aqueles que, novamente, não percebem do estudo da palavra, vão olhar este texto e vão perceber de maneira equivocada. Quando Jesus diz, vá tu e procede de igual modo, é o quê? É que o teu próximo, assim como o daquele israelita que estava caído ao chão, semi-morto, assim como o próximo dele foi o samaritano, procede de igual maneira. Quem é o teu próximo? São todos aqueles que estão próximos. Todos aqueles que estão ao nosso alcance, de alguma maneira. Portanto, não é nem próximo fisicamente, mas é que estão ao nosso alcance. Porque amor é ação. Então, se precisamos agir, temos que agir ao que está ao nosso alcance. Não é? Além, mesmo que estejam longe, às vezes estão ao nosso alcance. Às vezes temos familiares que vivem em outros países, em outros continentes, e se calhar se nos ligassem agora ou enviassem uma mensagem a dizer que estavam em dificuldade, nós ajudaríamos, mesmo não estando fisicamente próximos, mas porque estão ao nosso alcance, porque conseguimos entrar em contacto e fazer alguma coisa para os ajudar. Mas o foco não é quem é o próximo. O foco é o amor. Porque a pergunta é quem amou aquele homem? Foi o samaritano. Portanto, a nossa medida deve ser a medida do amor. Por isso começamos hoje o nosso culto a ler no nosso devocional 1 Coríntios 13. Porque 1 Coríntios 13 é a definição do amor. Não como o mundo define, mas como Deus define, porque este é o amor perfeito de Deus, amor perfeito que Ele quer viver por meio de cada um de nós, não só aos nossos, mas ao próximo. Meus irmãos, é possível fazer tudo isto novamente por religiosidade, por legalismo, mesmo ajudar ao próximo, mesmo tentar ajudar o máximo de pessoas, tentar ajudar sem olhar a quem, fazer o bem sem olhar a quem. Mas a verdade é que se isto for movido pelo desejo de ter esta máscara, de ter este cal por fora do que é o nosso sepulcro, que é o nosso interior, a verdade, então, movidos pela soberba, pelo orgulho, a verdade é que isto não tem valor algum. Como lemos em 1 Coríntios 13, se não houver amor, de nada serve. Portanto, não é sobre o que fazemos, mais uma vez, não é sobre o que devo fazer para herdar a vida eterna. Então a resposta é que devo ajudar o próximo e ajudar a todos e ajudar sem olhar a quem? Não, esta não é a resposta. A resposta é, amas a Jesus. Amas a Deus acima de todas as coisas. Sabe porquê? Porque a verdade, meus irmãos, é que se amamos verdadeiramente a Jesus, não estaremos a desejar ser seguidores de Jesus e a nos esforçar. Então vamos à igreja, oramos, lemos a Bíblia, fazemos jejum, damos dízimos e ofertas, ajudamos as pessoas na rua, não xingamos palavrão, usamos roupas decentes, não falamos mal do vizinho. Mas fazemos isto por religiosidade, fazemos isto porque queremos ser bons, porque queremos parecer bons, como este homem também conhecia a lei. Só que a verdade é que nada disto terá valor. Mas a verdade é que é o contrário. Quando amamos a Jesus, nós queremos ouvir a sua voz. Então nós não lemos a Bíblia porque o pastor diz, meu irmão, minha irmã, precisam ler a Bíblia. O irmão tem lido a Bíblia. O irmão tem lido sua Bíblia todos os dias.
Porque não precisa, porque se amas a Jesus, queres ouvir a voz de Jesus, queres ouvir a voz de Deus e sabes que tens a voz de Deus disponível para si por meio da leitura da palavra. Se amas a Jesus, pelo amor a Jesus, és movido a ler a palavra, és movido a orar, és movido a orar porque queres falar então com Ele. Querem conhecer a Jesus, querem conhecer a sua família. Quando temos um amigo muito próximo e ele nos diz, olha, vamos lá em casa, vamos conhecer a família dos nossos amigos, vamos conhecer os seus pais, vamos conhecer os seus filhos, vamos conhecer o seu cônjuge, vamos conhecer os seus vizinhos. Se amamos a Jesus, queremos conhecer a sua família, então vamos à igreja porque queremos fazer parte de sua família, queremos conhecer a sua família. Percebem? A verdade é que não é sobre amar. Porque nós não somos os bons samaritanos. E desculpe dizer isto. E por isso que usei aquela imagem lá no início de David. Porque os irmãos não são os bons samaritanos. Os irmãos talvez estejam mais próximos de ser os sacerdotes ou os levitas. Vêm à igreja todo domingo, daqui a um bocado saem ali por aquela porta e passam ao largo dos outros. Mas a realidade é que Jesus nos chama para sermos o israelita, que nada pode fazer por si mesmo, roubado, espancado, deixado e abandonado, que não pode ajudar-se a si mesmo, é incapaz, que não tem forças em si, que não tem meios, que está distante de tudo e de todos e que depende absoluta e completamente do favor externo, do favor, neste caso, da mão de Deus a operar por meio daquele samaritano. Mas nós somos como aquele israelita espancado à beira do caminho. Se temos que olhar esta história e nos identificar com alguém, identifique-se com aquele homem. Porque então este texto não é sobre amarmos. Porque novamente seria então mais uma resposta do que devemos fazer. Então devemos amar. A resposta para a pergunta inicial, o que devo fazer para ter a vida eterna? Devo amar ao meu próximo, e o meu próximo são todos, então é o que eu devo fazer. Mas a verdade é que aquele homem espancado à beira do caminho nada podia fazer. A não ser amado. E, portanto, a parábola do bom samaritano não é sobre amar, não é sobre a bondade que fazemos, não é sobre quem é o nosso próximo, mas sobre sermos amados. Jesus é o bom samaritano. Mas, pastor, Jesus não era samaritano. Não, não era. Mas Jesus era excluído como um samaritano. Sabem por quê? Porque lembram-se, Jesus é aquele que toca o leproso. Jesus é aquele que é tocado por uma mulher com fluxo de sangue e não esconde, pelo contrário, faz publicidade. Quem tocou-me? Fui eu tenho fluxo de sangue. Agora Jesus está impuro. Jesus é aquele que perdoa pecados. Só Deus perdoa pecados, Ele não pode perdoar. É aquele que cura ao sábado. É aquele que os seus discípulos estão a colher e a debulhar trigo enquanto andam à beira do caminho no sábado e que são criticados e Ele diz, deixem-me. Jesus é aquele que está a ser cada vez mais julgado à margem. Nós sabemos que isso chega a tal ponto que sabemos o fim da história. Ao ponto de ser morto, perseguido até a morte. Alguém que aqueles homens não queriam nada que ter a ver com ele. O sacerdote não queria estar com ele. O levita não queria estar com ele. Queriam distância de Jesus. Portanto, na parábola do bom samaritano, o bom samaritano é Jesus. E este é o amor do meu Senhor, capaz de encontrar-me a mim, até mesmo a mim, imundo, pecador, miserável, absolutamente
absolutamente dependente da sua imutável, imensurável e incontível graça. Lembram-se da pergunta inicial? A parábola responde esta pergunta: o que preciso fazer para herdar a vida eterna? E a resposta é ser objeto do amor de Deus. Não sou eu que amo a Deus, mas é Deus que ama a mim. E eu reconheço o seu amor por mim ao entregar a sua vida na cruz do Calvário para perdoar os meus pecados. É ser por Ele resgatado. Percebem? O que é que aquele homem fez? Nada. Ele só estava ali, semi-morto, espancado e nu. Não houve nada, nem mesmo dizer ajuda. Porque ele não diz, e o homem pediu ajuda. Ele diz que o homem estava ali, ele não podia fazer nada por si mesmo, nem um pedido de socorro. E não há nada que possas fazer por si mesmo, senão depender absoluta e completamente do amor de Deus para nos resgatar da nossa condição miserável. Por isso é que nós nos colocamos diante do Senhor em confissão de pecados. Por isso temos por hábito esta prática. Por isso convidamos os irmãos a fazerem. O Senhor Jesus, ao ensinar a orar, ensina a pedir perdão pelos pecados. Porque a realidade é que tudo o que podemos fazer, a verdade é que não é nada. É sermos resgatados, sermos perdoados, sermos alcançados. E então a realidade é que tudo o que fizermos a partir daí, como temos falado, será fruto da transformação do Espírito Santo em nossas vidas. A transformação agora sim da nossa alma, a transformação do nosso coração, a transformação e a renovação das nossas forças, a transformação do nosso entendimento, para que possamos agora sim, transformados, agir, não por nós, mas pelo Espírito Santo, que como Gálatas 5, 22, 23 vai dizer, Ele age por meio de nós, o seu fruto. Nós somos apenas a terra. A ação e o fruto é do Espírito Santo em nossas vidas, para a honra e glória do nosso Senhor, para que o seu nome seja exaltado. Portanto, não há em nós nada digno, nada que seja de mérito, senão que somos como aquele homem e que fomos resgatados pelo Senhor Jesus. Oremos ao Senhor.